fazendo minha caminhada e lembrei de uma situação de desmotivação que eu passei em uma batalha comigo mesmo. Para você ver como que a mente da gente, ela trai a gente, ela sabota a gente. De aluguel. Eu não tenho minha casa própria. Eu tenho 55 anos. Eu não sou aposentada. Acredito que não vou me aposentar. Mas eu quero contar uma história aqui para vocês sobre como que a mente da gente sabota. Eu já passei por vários bocados, né? Assim como você aí, ao longo da vida, a gente passa por situações que você vê assim, não tem saída. Isso não é pra mim. Aconteceu muito comigo. Eu já morei de favor na casa de pessoas e foi horrível. Foi uma experiência não muito boa. Eu já morei em casa com 2 cômodos, com 2 filhos, e que era exatamente assim. Se um saísse, o outro não conseguia entrar. Mas a gente se apertava e dava certo. E depois a situação foi melhorando. Eu costumo me comparar muito com a fênix, sabe aquela ave que ela renasce das cinzas? Porque eu já passei por muita situação de humilhação na minha vida. E muita situação de gente que virou as costas pra mim nesses momentos difíceis. Enfim, como eu estava falando, eu moro de aluguel. Quem mora de aluguel sabe que de tempos em tempos nós temos que sair da casa por vários motivos, né? No meu caso era porque o aluguel ficava sempre mais caro e muitas das vezes eu não tinha aquele valor a pagar. Por fim, entre altos e baixos, já morei em comunidades, né? A famosa favela, não tenho problema nenhum com isso e isso só foi me trazendo aprendizados. Eu, nessas minhas mudanças de vida, né? Eu já saí do baixo, fui pro alto, fui pro médio e graças a Deus sempre aprendendo que tudo na vida vale a pena. E o que eu quero contar para vocês? Numa dessas mudanças minhas de casa, eu fui morar num bairro de classe média alta. Naquela época eu estava numa condição boa financeira. Meus filhos trabalhavam, a gente conseguia pagar uma casa melhor para morar. E com isso, aqui na minha cidade tinha um bairro que eu sempre passava e eu gostava daquele lugar. Pois assim foi, a gente conseguiu alugar uma casa nesse bairro de classe média alta. Bons vizinhos, bons relacionamentos, ambiente calmo, ruas tranquilas, típico do interior, do jeito que eu gostava. E logo quando deu certo pra gente alugar essa casa, eu comecei a me sabotar. Quer dizer, minha mente começou a me sabotar. Eu olhava aquele entorno e via e pensava que aquilo não era pra mim. Por quê? Pessoas com bons carros, boas casas, padrão de vida lá era um pouquinho alto, mas como era nós 3 trabalhando, a gente conseguia manter a nossa casa dentro daquele padrão. E a minha mente começou a me dizer que aquele lugar não era para mim, porque a casa era muito grande. Para vocês terem uma noção, a casa tinha 4 quartos, que era um meu e um para cada filho e mais um de hóspede. A casa, gente, era enorme, era linda. E a gente conseguia pagar tranquilamente. Só que eu, no começo, não me sentia bem naquele ambiente. Os vizinhos torciam a cara pra gente. Eu não sei se ali tinha algum tipo de preconceito, mas no fundo, com certeza, tinha. Familiares meus próximos diziam: para que uma casa tão grande? Para que morar nesse lugar? Você não é rica, você não tem condição de ficar num lugar desse. E aquilo subiu pro meu subconsciente. E durante meses eu entendi que aquele lugar não era para mim, sabe? E com o passar do tempo, nós continuamos trabalhando. Nós, que eu digo, é eu e meus filhos, tá? A gente continuou trabalhando e moramos nessa casa por 6 longos e maravilhosos anos. Aí o tempo passou, a gente começou a fazer amizade com o pessoal do bairro. O
pessoal já não torcia mais o nariz pra gente, porque na verdade é assim, existe aquelas pessoas que te colocam para baixo, existe aquelas pessoas que com o olhar elas falam, sai daqui que isso aqui não é para você. Mas sim, o lugar que você quer estar é o lugar que você escolhe, é o lugar que você consegue se sustentar. Se for uma casa, é uma casa que você consiga pagar o aluguel. Não deixe que ninguém te diminua, principalmente a sua mente. Não deixe que ela te sabote. Então, o que eu quero dizer com isso é que lute pelas suas coisas. Não deixe nada passar batido, sendo que você está correndo atrás do seu objetivo. Se você quer morar em determinado bairro, igual eu sempre quis, more. Você está com a intenção de comprar sua casa, parece um sonho impossível, lute por ele. Porque o meu sonho de comprar a minha casa própria é um sonho que ainda está na minha lista, porém, eu não coloco como prioridade mais, porque as coisas ficaram bem difíceis, porém isso não é impossível, gente, ele não sai da minha lista. Então não deixe que ninguém te diminua e que fale que você não vai conseguir, que você não pode fazer, porque você pode. Hoje em dia, para mim, dentro da minha história, o tempo passou. Graças a Deus, tive altos e baixos, mas não os parecidos com aquela época. É claro que às vezes a gente passa por uma montanha russa, né, na vida da gente. Que tem momentos que a gente está muito bem, tem momentos que a gente vai lá embaixo. E é essa hora que a gente tem que se fortificar e erguer a cabeça e não desistir. E esse é o vídeo que eu quis gravar para vocês, nessa lembrança que eu tive de superação. A gente pode estar passando pelo pior momento da vida da gente, mas não é o final. Sempre tem um recomeço. A gente cai, a gente fica ali um pouquinho no chão, a gente levanta, regaça as mangas e vai com tudo para cima. A gente tem que ser igual a Fênix, ressurgir das cinzas. Hoje a minha história, eu tô numa fase diferente, tá? Eu saí daquela casa imensa, porque conforme eu falei, tem momentos que a gente tá bem e tem momentos que não. Os meus filhos foram saindo de casa, né? Hoje eu moro numa casa menor, mas ela é confortável. E eu acho que essa coisa de morar em casas boas, pra mim, para compensar todo aquele momento difícil que eu tive na minha vida, quando os meus filhos eram pequenos, que a gente dormia no chão. Era literalmente no chão, gente. Na sala da casa da minha mãe. A gente era muito humilhado. Eles colocaram um cachorrinho lá para dormir junto com a gente no chão. Foi um momento muito difícil. Então, eu acho que isso é uma forma de me recompensar. Morar em lugares bons, em lugares que sim, são para mim e me cabem. E você? Qual que é a sua história de vida? Deixa aqui nos comentários. E já deixa um like, que é para ajudar o meu canal.